Amém, Jesus. Vamos cantar Somente Crer e vamos receber o pregador desta noite, todos com reverência ao Senhor, inclinando as nossas frontes, os olhos fechados. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Senhor, chegamos a este lugar, ó Deus, e crendo que o Senhor está aqui, porque o Senhor tem prometido na Tua palavra que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor estaria ali. E também a mesma palavra diz que o Senhor vela sobre sua palavra para a cumpri-la. Jesus, fala conosco nesta noite. Vem abençoar o teu povo. Usa este vaso de barro, Senhor, para que o teu povo possa ser ajudado nesta noite. Pois nós te agradecemos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus a todos os irmãos. Com a graça maravilhosa e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos ricamente abençoados e agraciados com o nosso Deus. Está a irmã Nadir conosco, né? Deus abençoe. É família, né? Ela é de casa, então não é visitante, né, irmão Wilson? É de casa, então sinta-se à vontade em nosso meio, tá, irmã? A gente somos todos irmãos. E nós já cantamos aqui, ser irmão. Vocês se dá conta de cantar de novo? Então vamos cantar. Cadê o cantor, irmão? Cadê a letra, irmã Sara? Ser irmão é para sempre. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Muito. Pastor, lá não vai existir o pastor, não vai existir o diácono, não vai existir o evangelista, né, irmão Eduardo? Mas irmão... Vamos cantar? Não tem a letra aí não, né, irmão Paulo, na tela aí para a igreja ajudar? Nós damos a saudação aos irmãos que nos acompanham aí pela internet, através do nosso canal. Os irmãos aí de Nova Bandeirantes, aqueles ouvintes da rádio Tropical FM, que nos ouve aí aos sábados, a partir das 7 horas da manhã. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero o coral aí, vamos ajudar. A igreja ajuda. Emoções eu sei florescer nesses
dois corações amigos, tantas situações vividas, preciosas nunca mais se esquecem. Estaremos juntos para nunca mais nos separar, pois o amor puro, sincero, e vai nos conservar no sol. Ser irmão é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como irmãos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sobre a mão do Pai seguir. Mas irmãos, nada vai nos separar. Com carinho e fé, guiados pela convivência pura, nós encontraremos sempre. Na distância só o amor perdura. Breve estaremos juntos para nunca mais nos separar, pois o amor sincero e vai nos conservar no sol. Todos juntos. Ser irmão é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como irmãos nós iremos até breve, não adeus. Eu agora vou partir, sobre a mão do Pai seguir. Mas irmãos, nada vai nos separar. Seu irmão é pra sempre, como eterno é nosso Deus. Como irmãos nós iremos até breve, adeus. Eu agora vou partir, sobre a mão do Pai seguir. Mas irmãos, nada vai nos separar. Abraça o seu irmão, abraça. Abraça o seu irmão. Nada vai nos separar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Olha, um salmo de palmas para vocês. Devemos lembrar disso. Devemos lembrar disso. Nós dedicamos, eu dedico esse hino para a irmã Nadir, viu, irmã? Seu ele, tá bom?
Então vamos ler a palavra. Estamos animados, encorajados, com os corações desejosos. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre a torre de controle. Salmo capítulo 127, no verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Senhor, obrigado por esta palavra, por este momento, por estes louvores, por tudo, Senhor. Te agradecemos, te louvamos. Obrigado, Jesus. Acrescenta a tua palavra aquilo que precisa em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Louvores abençoados. É o irmão, é Alisson, irmão? Não lembro se é Alisson o nome do senhor. Railson? Quase, tá vendo? A tática que eles ensinam no comércio é falar 3 vezes o nome, ou se você quer lembrar o nome de uma pessoa, você anexa algo que você não esquece, né? Alguma coisa. Mas bem-vindo, irmão Railson. Ele esteve lá na casa da irmã Dominga, já chegou, mas chegou na hora de começar a mensagem, viu, meu querido? Deus abençoe, fique à vontade. Em nosso meio, nós não temos aí um conforto adequado, mas temos coração aberto para receber. Deus abençoe. Ele congrega nas Assembleias de Deus, né, irmão? Que Deus ajude. Agora, falando sobre torre de controle, irmãos, no natural, a torre de controle, as cidades antigas, todas elas tinham uma torre de controle, aonde eles escolhiam homens preparados para ficar naquela torre de controle, que era chamado ou atalaia ou vigia. Então, quando aquele atalaia avistava algo que poderia representar algum perigo para aquela sociedade que ele estava vigiando, para eles, então ele tocava uma trombeta, ou seja, uma mensagem, um aviso, e dependendo do som que aquele atalaia tocava, aquela trombeta, o exército já sabiam o grau de risco daqueles que estavam se aproximando e a que distância eles estavam, pelo som da trombeta daquele atalaia. Então, era a torre de controle que era responsável por proteger a cidade. E hoje nós temos as torres de controle, mas não temos mais a torre de controle nos muros das cidades, porque as cidades não têm mais muro. Mas aqui no aeroporto da nossa cidade tem uma torre de controle. E esta torre de controle que tem nos aeroportos, elas são responsáveis por controlar todo o tráfego aéreo de uma determinada localização, de um determinado espaço que ela atinge. Irmãos, nós já tivemos acidentes trágicos de pilotos de avião desobedecerem à torre de controle. Da torre de controle dar uma orientação àquele piloto
e ele não seguir aquela orientação, causa desastre, tem causado desastre, vidas são perdidas. Trazendo para o nosso lado espiritual, Deus tem colocado a atalaia na torre de controle. O pastor, ele é uma atalaia que está na torre de controle da igreja, no qual ele é responsável por tocar uma trombeta de aviso e avisar a igreja de certos perigos que estão rodeando a igreja. Então, o atalaia da torre de controle é responsável por avisar as pessoas. Agora, as pessoas são responsáveis por obedecer ou não este atalaia. Um exemplo disso nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do verso 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, que é a vigia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a sua trombeta, ou seja, avisar ao povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, ou seja, aquele que atender ao aviso do atalaia, salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier, e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei da mão do atalaia. Preste atenção que se o atalaia, que é o pastor, não avisa a igreja, o sangue está sobre ele, mas se ele avisa a igreja e a igreja não ouve, o sangue é de responsabilidade de cada um. Agora, trazendo mais para dentro, Deus colocou uma torre de controle dentro de nós. E esta torre de controle é a sua alma. E o atalaia que está dentro da sua alma é o Espírito Santo. Aleluia. E quando este atalaia ver algum perigo, ele te avisa desse perigo. Ele dá um sinal de alerta lá dentro de você. Até mesmo ele diz para Paulo: olha, é lícito, mas não me convém. Veja que a torre de controle em Paulo funcionava a tal grau que ele disse: tudo me é lícito, ou seja, tudo é legal, mas não me convém fazer. Aquela torre de controle estava funcionando dentro do apóstolo Paulo. E nós temos essa torre de controle. Vamos apurar aqui, ó. Mensagem Apocalipse, capítulo 4. Parágrafo 239. Agora, o que é o homem? Preste atenção.
Ele é um ser trino. O homem é um ser trino. Assim como Deus é um ser trino, não em personalidade, mas em ofícios, em manifestações. A própria semelhança do homem explica a divindade, porque o homem é um ser trino, corpo, alma e espírito. E Deus é um ser trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não em pessoas, mas em atributos. Assim como o homem é um só e é um ser trino, Deus é um só, se manifestando em três ofícios. Em ofício de Deus, Deus sobre nós. Em ofício de Filho, Deus conosco. E em ofício de Espírito Santo, Deus em nós. Amém? Estas são as três manifestações da divindade. Agora observe a aproximação de Deus. O que é seu coração? Você recorda da minha mensagem? Escolhe Deus o coração do homem para a sua torre de controle. Deus escolhe o coração do homem para a torre de controle. O diabo escolhe a sua cabeça. O diabo escolhe a cabeça, a mente, e o diabo age através do intelecto. Do intelecto. É isso que ele age. Vem. Ele lhe faz ver coisas, olhar através de seus olhos, mas mesmo assim Deus em seu coração lhe faz crer nas coisas que não se podem ver. Trazendo mais para dentro, o diabo age na visão exterior, buscando as coisas que são, buscando as coisas aparentes, buscando a razão. Deus age na visão interior, e a visão interior não depende da visão exterior. Por quê? Porque a pessoa, Jesus diz, tendo eles olhos, não veem, e ouvidos, não ouvem. Ou seja, eles enxergam, mas com a sua visão natural, mas a sua visão espiritual está cegada. Hoje nem a palavra eles não sabem mais. Tem muito cristão aí fora que, se você perguntar para ele o nome de um patriarca, ele não sabe. Se você perguntar o nome de uma tribo de Israel, ele não sabe. Se você perguntar o nome de um apóstolo, ele não sabe te responder. Por quê? Porque eles estão deixando de estudar a palavra. Mas a culpa é de seus atalaias. Eles estão deixando o povo inerte do conhecimento da palavra. Irmãos, mas nesse púlpito, nesta noite, tem palavra de Deus. Tem atalaia para divertir o povo, e tem povo para crer na advertência. Aleluias. Agora preste atenção, Deus está em seu coração, e no coração do homem está o trono de Deus. Você compreendeu isto? Deus faz o seu trono no coração do homem. Irmãos, Ele quer entrar na sua vida, em seu coração. Ele quer se assentar na torre de controle e controlar a sua vida. Quer ver? Vamos aqui para a mensagem A Maior Batalha. Isso aqui foi lido nas crianças. Parágrafo 52. Presta bem atenção, senão você não vai entender. A gente
tenta falar de uma maneira mais simples, para que o simples compreenda. Qualquer semente tem uma casca por fora e por dentro é a polpa. E dentro da polpa está o gêmen da vida, 3. Vendo? Exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. Fora, preste atenção, está o corpo, a casca. Logo dentro disso está a consciência aqui, a consciência, está a alma, e dentro desta alma está o espírito. Então nós temos corpo, o espírito e a alma. 3. E o espírito governa tudo mais. Agora, quando você chegar em sua casa, sente-se, desenhe 3 círculos. E você encontrará que o corpo tem 5 sentidos, pelos quais faz contato. O corpo tem 5 sentidos com os quais fazem contatos com as coisas naturais. Que sentido é esse aqui? As crianças, cadê o irmão Wesley? Que sentido é esse? Visão, mais o quê? Tato, o que é tato? Pegar, palpar. Olfato é o quê? Olfato, nariz. E o outro? Audição. É a classe do irmão Eduardo e da irmã Lívia. Aprenderam. Então estes 5 sentidos são a torre de controle do seu corpo. Elas te fazem entrar em contato com as coisas terrenas, certo? Tato, né? Paladar você toma, visão, audição e olfato você sentir cheiro. Então estes sentidos, eles são sua torre de controle natural e são a torre de controle do corpo. Vamos trazer para o espírito agora. O corpo tem uma torre de controle, o espírito tem uma torre de controle e a alma tem uma torre de controle. Vou mostrar as 3 para vocês. Nós vimos aí os sentidos do corpo, né? Esses 5 sentidos, os quais governam o corpo humano. Dentro do corpo humano está o espírito. Agora, os sentidos espirituais. E este é controlado pela imaginação, a consciência, a memória, o raciocínio e os afetos. E eles controlam o espírito. Ou seja, é uma torre de controle espiritual. São sentimentos. É abstrato, irmão Wilson? Isso aí? Professor, irmão Wilson. Abstrato. São sentimentos abstratos, que são coisas que nós não podemos cheirar, nem tocar. São coisas que, pelos sentidos naturais, nós não podemos alcançar. Nem ver. Vamos aprofundar mais um pouco. Agora, dentro da alma, há uma torre de controle. Ou seja, há uma torre ali, há um controlador, há um volante, falando do natural. E ali dentro, assim como você tem os sentidos naturais, os sentidos espirituais, a sua alma precisa ser controlada também por algo. Agora preste atenção, irmão. Eles controlam o espírito, porém a alma tem um só sentido, o qual é dominado pela fé ou pela dúvida.
Está entendendo? Então, na torre de controle da alma, que é realmente aonde Deus e o diabo querem agir. Então, se a sua alma for controlada pela fé, o seu espírito e o seu corpo viverão por esse controle. Mas se a sua alma for controlada pela dúvida, o seu espírito, a sua consciência, a sua memória, os seus afetos, o seu paladar, o seu olfato, sua visão, todos esses 10 outros sentidos serão controlados pela dúvida. Por isso que o exterior de uma pessoa, muitas igrejas dizem, a aparência não é importante, Deus só quer o seu coração. Está errado, porque o exterior mostra quem está te controlando no interior. Mostra quem está por dentro no controle de tudo. Presta atenção. A torre de controle correta é assim, ó. A alma controla o espírito e o espírito controla a carne. Logo, você vai ser o quê? Cristo em carne. Ou seja, Cristo em vós. E esta torre de controle, o Espírito Santo em vós, vai fazer você produzir amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Uma pessoa que produz esses frutos tem a torre de controle, o Espírito Santo. É Gálatas, pastor Milton, é Gálatas, né? Gálatas 5, é? Vamos navegar um pouquinho na Bíblia? Oi? É Gálatas. Vamos aí, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Gálatas. Presta atenção, quando a pessoa é controlada pelo Espírito, ela vai gerar frutos do Espírito. Mas quando ela é controlada pela carne, pela dúvida, ela vai gerar frutos da dúvida. É Gálatas aqui. Ó, Gálatas 5. Verso 16, ó. Porém, andai aonde? Em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, a carne, dá um parênteses aí, para aí. A carne, ela é podre, tanto no natural quanto no espiritual. A carne. Romanos capítulo 7, verso 18. Paulo disse: na minha carne não habita bem algum. Então, tanto no natural quanto no espiritual, a nossa carne é podre e ela pende para as coisas carnais. Por isso que lá no arrebatamento, Tessalonicenses 4, Coríntios 15, nós seremos o corruptível, será revestido da incorruptibilidade. Nós teremos que ser transformados para que a nossa carne possa entrar no reino de Deus. Porque essa carne, do jeito que nós estamos aqui, ela não entra. Ela não entra. Ó, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ó, a carne e o espírito brigando, porque a carne quer cumprir as coisas carnais, o espírito quer cumprir as coisas espirituais. Ó, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Muita gente não entende isso. Por quê? Que você não está debaixo da lei? Porque a lei diz, não adulterarás. Quem anda pelo Espírito, ele não adultera. Não matarás. Quem anda pelo Espírito, ele não mata.
Não furtarás. Quem anda pelo Espírito não furta. É como, pastor Milton, nós colocar uma placa aqui, proibido fumar aqui dentro da igreja. Para que essa placa? Nós vamos só gastar dinheiro. Não é verdade? Vocês não estão debaixo desta lei. E se você anda em Espírito, vive pelo Espírito, você sai debaixo da lei. Amém? Ó, preste atenção. Porque as obras da carne, verso 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, e vai indo na lista. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, os que cometem essas coisas, quem está na torre de controle é Satanás. Não é verdade? Porque lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse: pois pelos frutos conhecereis as árvores. Olha aí. E os frutos, irmãos, você olha para esse pé de jaca aqui. Os frutos são manifestos nos galhos. Jesus disse: vós sois os ramos, eu sou a videira. Então, se a pessoa está manifestando esses frutos aqui, a videira que ela está não é Jesus. Porque quem está Jesus, ele manifesta frutos do Espírito Santo. Então, se a torre do controle que está em nós é esta aqui, o Espírito Santo, verso 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz. É uma pessoa de paz. Não é qualquer coisa, já está inchado, nervoso. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Olha a pessoa manso e suave. Jesus é manso. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E ele é manso de coração. Temperança. Contra essas coisas não há lei. Como é que você vai condenar uma pessoa que ama? Como é que você vai condenar uma pessoa de paz, de longanimidade? Quem que vai condenar uma pessoa assim? Ninguém. E os que são, verso 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Glória. Irmãos, agora preste atenção. A alma controla o espírito, porque lá dentro da alma você coloca a fé. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento. Então, dentro de sua alma, você precisa colocar a fé. Fé na imutável palavra de Deus. Crer nas coisas impossíveis, nas coisas que não existem como se elas existissem. Então você coloca fé na sua torre de controle, e a sua alma controla o espírito, e o espírito controla a carne. Está entendendo? Vai controlar suas vestimentas, vai controlar seu cabelo, vai controlar o seu falar, vai controlar os seus olhos, vai controlar os seus ouvidos, vai controlar o seu tato, vai controlar o seu olfato, vai controlar a sua audição.
Você não vai querer ouvir essas músicas nojentas que tem aí. Você não vai querer assistir essas novelas nojentas que tem aí. Isso eu tenho que falar, se eu não avisar, as piores novelas que estão existindo aí são as evangélicas. É verdade isso aqui. As piores. É as evangélicas. Que a pessoa, mas é de Deus. Gente que já tinha vontade de assistir novela, não, vai passar a novela de Jesus, a novela de Moisés, uma novela de sei quem. Aí ela está lá assistindo novela, de repente aparece o adultério lá na sala dela. Não, mas naquela hora fecha o olho, né, irmão? Aonde está eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isto é atalaia. Isto é aviso de atalaia. Se você usa essas coisas, sai disso. Agora, se você não sair, o que diz Ezequiel 33? Você pode dar amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui, mas a torre errada, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo que a carne está controlando o espírito das pessoas e o espírito das pessoas está controlando a alma delas. Está acontecendo o inverso. Ou seja, a carne traz alimentos da carne que para o espírito passa dúvida e essa dúvida vai para a alma. Logo, elas estão aí praticando os frutos da carne. Por quê? Como que Satanás pôde derrubar Eva? Ele aplicou uma dúvida na alma dela, lá dentro. Primeiro ele entrou pela mente. Por isso, irmãos, a primeira batalha que você tem, eu não vou entrar nesse assunto, porque o tempo já está indo. Mas a primeira derrota que nós temos é na mente. Por exemplo, vem o desejo de praticar um adultério. Vem o desejo na mente. Todos nós estamos sujeitos, porque o profeta diz nesta mensagem: a maior batalha jamais pelejada, que o campo de batalha entre o bem e o mal é a mente humana. Leia Romanos 7, nós acabamos de citar um versículo. Paulo vai te mostrar ali, né, pastor Milton? O pecado que habita em mim. Ou seja, eu quero fazer o bem, mas não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. É a batalha da mente. Então vem aquele desejo. O que você deve fazer? Repreender aquele desejo. Ou seja, a torre de controle avisa. Aleluia. Aquele que está na torre de controle, ele refuta aquele desejo. E Jesus disse o quê? Resistia ao diabo, e ele fugirá de nós. Agora vem aquele pensamento, pastor, e a gente já cai. Precisa haver resistência, precisa haver força, precisa haver batalha. Se você cai, mas houve uma batalha. Deus é por ti, Ele levantará a bandeira contra esse espírito. Se ele ainda não está em teu coração, ele está batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém me deixar entrar, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Qual é a casa que Deus habita, você sabe? Deus não habita por moradias feitas por mãos humanas. A casa de Deus, a casa de Deus é você. E se você deixar ele entrar nesta casa, ele vai tomar o controle da sua vida. E ele vai te guiar por esta vida até a eternidade. Mas você precisa dar vazão para o Espírito Santo.
É a única coisa que você não precisa resistir é o Espírito Santo. Mas essas coisas malignas você precisa resistir. Amém? Deixa eu encerrar aqui. Mensagem sede. Parágrafo 26. Às vezes Deus tem te dado uma torre de controle, algo que está estabelecido dentro de você, que controla estes desejos. Esta sede está na torre de controle estabelecida. Preste atenção. Se é Salmo 42, nós vamos ver um homem, vamos lá atrás, rapidão. Nós vamos ver um homem que a torre de controle dele estava produzindo uma sede. Como o profeta diz, o fundo clama outro fundo. Olha aí. Salmo 42. Como o servo brama. Brama deseja. Pelas correntes das águas, assim suspira. O que suspira aí? É a alma que está escrito na sua Bíblia? Na minha também é. A carne, olha aqui, irmãos, ó, você não vai ver a carne desejando Deus, não. Paulo disse lá em Romanos capítulo 7, verso 18, na minha carne não habita bem algum, ou seja, a carne não deseja as coisas de Deus. Continuando aí, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Porque ali dentro de Davi estava Deus. Estava o Espírito Santo. Então logo a torre dele clamava por Deus. Davi desejou até morar na igreja, não foi, pastor Milton? Davi, ou seja, irmãos, o profeta disse: Deus está em seu coração. Você fica ansioso para chegar aí, se assentar e ouvir a palavra, porque lá dentro tem um clamor. Lá dentro tem uma torre de controle, tem um Espírito Santo lá dentro. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, ou seja, Davi queria ir para a igreja, para o templo. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluias. Tem algum hino aí, irmão Eduardo, de fechamento? Então vamos orar. Feche os seus olhos. O irmão Eduardo vai cantar um hino já já. Senhor Jesus, Senhor, nós te pedimos desta noite, toma o controle desta igreja como o Senhor tem controlado. Toma o controle desses diáconos, desses pastores, desses músicos, aqui do púlpito até lá na porta, Senhor. Tudo isso nós rendemos a Ti nesta noite. Controla nós, Senhor, para que nós possamos viver para essas coisas espirituais. Deus, se há alguma coisa sobrando em nós, tira, Senhor. Se há alguma coisa faltando em nós, completa, Senhor. Mesmo que o Senhor tenha que usar o azorrague, tenha que nos corrigir, nos açoitar, nós aceitamos, Senhor. Controla, Senhor, a nossa mente, controla a nossa carne, controla a nossa alma, Senhor. Jesus, diga aí, controla a minha vida, Senhor. Controla a minha alma, Senhor. Controla a minha mente, Senhor. Controla a minha carne, Senhor. Em nome de Jesus Cristo.